Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Bom, vamos dar continuidade à leitura do livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. Nós estamos na parte 1 do livro e eu quero aqui só consertar algo que eu falei no último vídeo. Eu falei que o ensaio 9 seria dividido em duas partes, e aí, no caso, esse vídeo agora seria a segunda parte do ensaio 9. Só que não, eu me confundi. O último vídeo que eu postei, falando que seria a parte 1, é o ensaio 9 já, o ensaio 9 todo. E aí, nesse vídeo aqui hoje, a gente começa o ensaio 10, que é aqui, Nani Pilar da Amefricanidade. Então, essa é a parte 1 desse livro e nós estamos no ensaio 10, tá bom? Então, já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscrever no canal para não ficar de fora das novas atualizações. Me segue lá no Instagram, vai ficar tudo na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, dar início à leitura. Nani Pilar da Amefricanidade. O Brasil, por razões de ordem geográfica, histórico-cultural e, sobretudo, da ordem do inconsciente, é uma América africana cuja latinidade, por inexistente, teve trocado o T pelo D, para aí sim nomear o nosso país com todas as letras, Améfrica Ladina, cuja neurose cultural tem no racismo o seu sintoma por excelência. Nesse contexto, todos os brasileiros, não apenas os pretos e pardos do IBGE, são ladino-amefricanos. Para entendermos as artimanhas do racismo acima caracterizado, temos que nos reportar à categoria freudiana de denegação, Verneinung. É o processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença. Enquanto denegação dessa latino-americanidade, o racismo se volta justamente contra aqueles que, do ponto de vista étnico, são os testemunhos vivos da mesma, tentando tirá-los de cena, apagá-los do mapa, deixando para os especialistas as análises lacanianas da ladinidade, que constitui um veio de grande potencial heurístico. Nosso olhar se volta para a categoria de amefricanidade, exatamente porque ela nos permite ultrapassar limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para melhor entendimento dessa parte do mundo onde ela se manifesta. A América como um todo, austral, central, insular e setentrional, para além de seu caráter geográfico, ela designa todo um processo histórico de uma intensa dinâmica cultural, resistência, acomodação, reinterpretação, criação de novas formas, referenciada em modelos africanos e que remete à construção de toda uma identidade étnica. Desnecessário dizer que essa categoria está intimamente relacionada àqueles de panafricanismo, negritude, blackness, afrocentre e etc. Seu valor metodológico, a nosso ver, está no fato de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que formaram uma determinada parte do mundo. Em consequência, o termo amefricanos nomeia a descendência não só dos africanos gentilmente trazidos pelo tráfico negreiro, como daqueles chegados à América antes de seu descobrimento por Cristóvão Colombo. A presença amefricana constitui marca indelével na elaboração do perfil do chamado Novo Mundo, apesar da denegação racista que habilmente se desloca, manifestando-se em diferentes níveis, político, ideológico, socioeconômico e psicocultural.
E é na chamada América Latina, muito mais ameríndio-améfrica do que outra coisa, que essa denegação se torna amplamente verificável como sistema de dominação muito bem estruturado. O racismo na região demonstra sua eficácia ao veicular noções de integração, democracia racial, mestiçagem e etc. Em outro texto, chamamos atenção para a necessidade de um mínimo de reflexão sobre a formação histórica dos países ibéricos, se quisermos chegar a algum entendimento sobre esse modo de articulação das desigualdades raciais. A formação histórica de Espanha e Portugal se deu no decorrer de uma luta plurissecular, a Reconquista, contra a presença de invasores que se diferenciavam não só pela religião que professavam, o Islã. Afinal, as tropas que invadiram a Ibéria em 711 não só eram majoritariamente negras, 6.700 mouros para 300 árabes, como eram comandadas pelo negro general Gabel. Tariq, a corruptela do termo Gabel Tariq resultou em Gibraltar, palavra que passou a nomear o estreito, até então conhecido como Colunas de Hércules. Por outro lado, sabemos que não só os soldados como o ouro do Reino Negro de Gana, África Ocidental, tiveram muito a ver com a conquista moura da Ibéria, ou Al-Andalus. Vale notar ainda que as duas últimas dinastias que governaram Al-Andalus procediam da África Ocidental, a dos Almorávidas e a dos Almohadas. Foi sob o reinado desses últimos que nasceu em Córdoba, 1126, o mais eminente filósofo do mundo islâmico, o aristotélico Averroes. Desnecessário dizer que, tanto do ponto de vista racial quanto civilizacional, a presença moura deixou profundas marcas nas sociedades ibéricas, como de resto na França, Itália e etc. Por aí se entende por que o racismo como denegação tem na América Latina um lugar privilegiado de expressão, na medida em que Espanha e Portugal adquiriram uma sólida experiência quanto aos processos mais eficazes de articulação das relações raciais. Sabemos que as sociedades ibéricas se estruturam a partir de um modelo rigidamente hierárquico, onde tudo e todos tinham seu lugar determinado. Até mesmo o tipo de tratamento nominal obedecia às regras impostas pela legislação hierárquica. Enquanto grupos étnicos diferentes e dominados, mouros e judeus eram sujeitos a violento controle social e político. As sociedades que vieram a se constituir na chamada América Latina foram as herdeiras históricas das ideologias de classificação social, racial e sexual e das técnicas jurídico-administrativas das metrópoles ibéricas. Racialmente estratificadas, dispensaram formas abertas de segregação, e isso é válido também para aquelas de colonização francesa, uma vez que as hierarquias garantem a superioridade dos brancos enquanto grupo dominante. A expressão do humorista Milor Fernandes, ao afirmar que não existe racismo no Brasil porque o negro conhece o seu lugar, sintetiza o que acabamos de expor. E foi no interior das novas sociedades que se formaram no Novo Mundo, sejam da segregação, aberta ou disfarçada, que a amefricanidade floresceu e se estruturou. Já na época colonial escravista, ela se manifestava nas revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta está nos quilombos, cimarrones, cumbis, palenques, marronages e marron-societies, que surgiram nas mais distintas paragens geográficas da América. E é aqui que deteremos o nosso olhar para melhor aprendermos a importância das mulheres nas lutas das comunidades amefricanas de ontem e de hoje. Quem de nós desconhece o papel de grandes guerreiras quilombolas como Dandara, Acautune ou Maria Felipa? Mas pouco ou nada sabemos das quilombolas de outras regiões da América.
uma grande irmã e companheira africana da Jamaica, foi quem nos despertou para esse aspecto essencial de nossa história comum, a doutora Lucille Maturin Mair, historiadora, ex-embaixadora de seu país na ONU, secretária-geral da ONU para a Conferência de Copenhague e nossa companheira no Dal-Mudar. Foi quem nos falou pela primeira vez de Nani, e a conclusão a que chegamos foi: Nani está para a Jamaica, assim como Zumbi está para o Brasil. Ancestralidade mítica. Os termos marronagem francês e marron society inglês provêm do espanhol cimarrón, todos significando o mesmo que quilombo para nós. E o que vamos expor em seguida se baseia em dois textos, o de Lucille Maturin Mair e o de Kenneth Bilby e Filomena Shiona Stead. Esta última é também grande irmã e companheira africana de Serra Leoa. Na parte leste da Jamaica, precisamente nas Blue Mountains, existe uma comunidade rural que aparentemente não difere de qualquer outra, mas que na verdade é a maior comunidade marrom da Maron, não sei como fala, gente, Maron da ilha. Mori Tony atente-se para a coincidência, Mori como Mulhai e outros. São nomes que derivam de Mor, Mouro, do mesmo modo para nós, Moura, Moraes, Mauro e etc. Resultante da expansão de uma comunidade mais antiga, destruída pelos ingleses, suas origens datam da primeira metade do século XVIII. Nani Town foi o berço de New Nani Town, a atual Mori Town. A maioria dos escravos que na Jamaica se tornaram Marons era africana de origem Akan, sobretudo Fantes e Achantes, e cujas sociedades eram matrilineares. Se pensa no caráter militar das comunidades Maron, articulado com suas estratégias de sobrevivência, as instituições e os valores mais compatíveis com tais exigências só poderiam desembocar num tipo de organização matrifocal, com uma grande valorização das mulheres. Em termos econômicos, elas tiveram um papel fundamental na medida em que garantiam a produção agrícola da comunidade. Sua participação cotidiana na luta pela sobrevivência, contribuindo em diferentes níveis, fez delas a principal fonte de estabilidade e continuidade grupais. Sobretudo, se pensa que, além da ameaça externa, existiam as tensões internas entre africanos de procedência diferente, que só se estabilizaram com a intensa presença dos creoles americanos, socializados por essas mulheres, responsáveis, portanto, pelo desenvolvimento de uma cultura creole americana. Assim sendo, a matrifocalidade foi um elemento-chave para a continuidade das Maron Societies. É nesse contexto de um grande corpus de história oral, Maron da Mori Town, de hoje que emerge como um brilho intenso e único, a figura de Nani ou Grande Nani, como a maior heroína de seu povo. Ultrapassando os limites da mera liderança mortal, transformou-se em ancestral mítica originária de quem todos os Marons se consideraram descendentes. Também os Akans acreditam descender de uma ancestral mítica comum, dizendo-se pertencentes a uma família ou a um clã, afirmam sua consanguinidade pelo fato de serem Nani e Oyo. Este último termo significa progenie, filhos, e também sinônimo de Maron, na linguagem secreta das danças quiromante, ritual de possessão cuja figura central deve ser especialista na dança e no conhecimento das ervas medicinais. O Fat Man ou Fat Woman é possuído por um espírito ancestral Maron para efeitos de cura. Desnecessário dizer que entre as Fat Woman, Nani foi a maior de todas. As lendas a seu respeito sublinham o caráter sobrenatural de Nani. Seus grandes poderes derivavam do seu contato e conhecimento íntimo do mundo do espírito, isto é, no reino dos ancestrais. Nesse sentido, enquanto mediadora entre vivos e mortos, ela simboliza a continuidade das sociedades Marons no espaço e tempo,
Vejamos 3 histórias que tratam de seus poderes sobrenaturais. A primeira se refere à destruição das provisões dos Marons pelos Bakras, a fim de derrotá-los pela fome. Nani recebeu uma mensagem espiritual exigindo que não se entregasse, ao mesmo tempo em que lhe foi entregue um punhado de sementes com as devidas instruções para o plantio. Em menos de um dia, as sementes sobrenaturais resultaram numa generosa colheita de abóboras morangas. A segunda história fala de um caldeirão mágico, cujo conteúdo fervia continuamente, sem necessidade de fogo para tal, e que foi colocado por Nani no caminho de acesso à aldeia Maron para atrair a curiosidade do inimigo. Bastava uma simples olhadela para que os curiosos fossem puxados para dentro do caldeirão e desaparecessem para sempre. A terceira e a mais popular conta que Nani encontrou inesperadamente uma grande tropa de Bakras. Ela então parou, inclinou-se com escárnio, mostrou o traseiro para suas armas. Assim que atiraram, ela surpreendentemente atraiu para o meio das nádegas toda uma carga pesada de chumbo, o que os deixou perplexamente sem ação. A primeira história simbolicamente remeteria ao papel da mulher que assegura a regeneração e a continuidade de uma sociedade que, sob condições adversas, se encontra numa luta constante pela sobrevivência. A segunda apontaria para a perspicácia feminina no desenvolvimento de táticas absolutamente inesperadas para o inimigo, cuja fonte está no saber próprio do grupo. Já a terceira, a nosso ver, simbolizaria a profunda radicalidade de uma posição anticolonialista. O significado de seu gesto implica uma rejeição total da ordem que põe por terra o conjunto dos valores, instituições e práticas do colonizador. E este, supondo-se superior, é quem fica literalmente desbundado em face de tanta contundência. E Nani não é exaltada apenas por seus poderes sobrenaturais, mas por sua liderança militar, que se impõe na questão da paz com os ingleses. Tendo-lhe proposto a paz, num primeiro encontro, os Bakras tiveram suas condições rejeitadas por Nani, mas numa segunda vez ela aceitou um tratado de paz, o que despertou forte oposição de seu mais importante capitão, que inutilmente tentou fazê-la voltar atrás. Não aceitando o fracasso, ele se atirou no rio próximo, onde desapareceu. Que se pense na decisão de Nani como uma crítica ao militarismo extremado, que acaba por ameaçar a existência do próprio grupo, e só poderia ter partido de uma mulher, a significativa atitude de aceitar a paz, sobretudo no momento em que a comunidade corria sério risco em face ao avanço Bakra, como sugere a história. No conjunto de narrativas sobre Nani, não poderia faltar aquela que trata de 2 irmãs trazidas como escravas da África. Uma delas, Nani, rebelou-se e fugiu para as montanhas, onde iniciou uma feroz guerrilha contra os Bakras. A outra, Sekeso, incapaz de enfrentar os rigores da guerra, preferiu ficar como escrava numa plantação. Os filhos de Nani tornaram-se Marons e lutaram contra os Bakras, conquistando sua liberdade. Os de Sekesu, ao contrário, permaneceram como escravos. Conquistando sua liberdade. Os de Sekesu, ao contrário, permaneceram como escravos, esperando passivamente por uma liberdade concedida muito mais tarde, quando os Bakras assim decidiram. 2 questões emergem dessa história. A afirmação de uma identidade Maron, orgulhosa de si por seu passado de luta. As Nani e Oyo, que se distinguem dos outros dos que aceitaram dominação escravista. Por outro lado, ao tratar de 2 irmãs, ela remete a uma antiga ideologia matrilinear, talvez parcialmente derivada da cultura Akan, numa comunidade que hoje é patrilinear. A insistência dos Marons em, às vezes, designar Nani como a mãe de seu povo e de se diferenciarem por essa ascendência parece confirmar esse tipo de possibilidade. Até aqui, tratamos de narrativas que aparentemente não têm fundamento histórico. Todavia, não se duvida da real existência de uma importante personagem chamada Nani, cujas origens étnicas remeteriam aos Akães e que era africana de nascimento. Interessante sublinhar
que a literatura inglesa da época se refere a ela como uma poderosa feiticeira ou obeah-woman. Vale aqui uma observação relativa ao estandarte, onde fomos buscar o significado da expressão acima reproduzida e encontramos o seguinte: tipo de feitiçaria praticada por negros das Índias Ocidentais no sudeste dos Estados Unidos, ressurgimento ou reminiscência de ritos africanos, especializado em venenos e no poder do terror, encantamento ou amuleto usado nessas práticas de magia, também chamado obeah. Hoje, como ontem, a visão eurocêntrica e racista de práticas religiosas pertencentes a culturas não europeias só faz confirmar o quanto a ideologia do supremacismo branco se perpetua, ela assim como o terrorismo cultural imperialista. Apesar do tratamento depreciativo dos ingleses, nós, mulheres, sabemos o que significa ser chamada de feiticeira, sobretudo no século XVIII. Sua força de mulher guerreira nunca foi esquecida por seus descendentes, por seus ioiô, e isso a ponto de o governo da Jamaica ter erguido um monumento em sua homenagem no centro de Morristown, após a ter declarado heroína nacional. A semelhança com Zumbi seria mera coincidência? Opondo-se aos Bacras na defesa de seu povo na Jamaica, ela se antecipou à ação de uma grande herdeira sua na África, a Ashanti e a Asanteva, rainha-mãe de Egisu, que no século seguinte lideraria o mesmo tipo de luta contra os mesmos ingleses. O fato é que Nani, espécie de Oiá e Ansan, constituiu-se num dos grandes pilares dessa americanidade que nos alerta e sustenta nossas lutas atuais, americanas de todas as regiões. Axé, mulher! E é isso, galera. Esse foi o ensaio 10 desse livro, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. E o próximo vídeo, a gente começa a leitura do ensaio 11, que vai falar sobre a mulher negra no Brasil. Espero que vocês tenham gostado da leitura e espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.